Olá, bom dia, feliz sábado, tudo bem com vocês? Eu queria compartilhar com vocês uma experiência que nós estamos fazendo aqui em casa. Hoje, no dia 16 de maio, nós começamos uma semana de oração aqui em casa. Eu, a Carol, o Pietro e o Arthur. Então, todos os dias nós vamos estar aqui disponibilizando alguns vídeos para vocês da nossa semana de oração que estamos fazendo aqui em casa. E nós vamos estudar a história da vida de Josué, desde o comecinho até lá no final. A história de Josué. E vai ser muito interessante. Quer vir com a gente? Venha com a gente participar dessa semana de oração e faça também a sua semana de oração. Eu vi que o nosso amigo irmão Josué fez na casa dele. E eu fiquei muito alegre porque ele fez na casa dele e isso me empolgou também a fazer na minha casa. Que possa empolgar a você também fazer a semana de oração na sua casa. Vamos lá então? Vamos chamar então nossos dois personagens. Vamos lá? Eu sou Moisés. Eu sou Josué. Aí foi o Moisés e o Josué, né? Uma graça. A primeira vez que Josué aparece na Bíblia é justamente com Moisés. E é aqui em Êxodo capítulo 24 e no versículo 12, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim, ao monte, e fica lá. Dar-te-ei 2 tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que lhe escrevi para os ensinares. Versículo 13. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus. E também aqui em Êxodo, capítulo 33, versículo 11, e diz assim: Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, nosso Josué, né? Seu servidor, filho de Num, não se apartava dele, de Moisés. Isso aqui é a primeira vez que aparece Josué na palavra de Deus, né? E a Bíblia reconhece que Josué era apenas um menino, um moço, um rapazinho, um adolescente. E a Bíblia também deixa bem claro que ele não se apartava de Moisés, ele não saía da presença de Moisés, ele era o servidor de Moisés. Possivelmente, quando Moisés, ali peregrinando pelo deserto, ia fazer uma tenda, quem ia fazer a tenda? O seu servidor, Josué. Quando Moisés queria fazer uma fogueira, quem ia fazer a fogueira? O seu servidor, Josué, vai lá acender a fogueira. Josué, ele é reconhecido na Bíblia, no começo da sua história, como um servidor. O servidor de Moisés. Igualmente tem aquele ditado, né? Você quer ser servido? Primeiro aprenda a servir. Estudando a história de Josué, eu com meus filhos e minha esposa aqui hoje, eu contei para eles também uma história que eu ando em muitos lugares e um cliente que eu fui atender, ele era presidente de uma empresa famosa, da Sherwin-Williams, e presidente dessa empresa. E nós conversando ali, e eu perguntei para ele como que ele tinha começado na empresa. E ele me contou que ele começou na empresa como office boy. Office boy naquela época andava a pé, de bicicleta e até mesmo de condução. E depois de algum tempo ele foi prestigiado, né? Ele subiu de cargo e começou a trabalhar ali dentro da Sherwin-Williams, no escritório. E ali ele foi subindo de cargo, elevando posições, até chegar ao cargo máximo de presidente da empresa. E eu fui lá há pouco tempo atrás e ele era presidente da Sherwin-Williams. Ele contou e relatou para mim, né? Mas ele estava lá no topo, mas para ele chegar lá no topo, ele começou aqui, ó, lá de baixo. Às vezes nós queremos um bom carro e queremos queimar muitas etapas. Para ter um ótimo carro, é preciso ter um carro mais simples. Às vezes, para ter uma ótima casa, é preciso ter uma casa mais simples. Às vezes, querido, aplicando para a nossa vida espiritual, para termos uma vida espiritual lá no topo, mais alta, é preciso ter uma vida espiritual mais baixa, começar a ler a palavra de Deus, visitar irmãos. Aí sim, as experiências vão começar a acontecer na nossa vida e quando a gente menos esperar, Jesus ele vai estar enraizado em nosso coração. Nós temos que começar que nem Josué, servindo lá embaixo. Ele é apenas o servidor de Moisés. E quem foi Josué? Mais na frente, durante a semana, você vai descobrir cada etapa da vida de Josué. A gente vai começar a contar aqui nessa semana de oração. São 7 dias. Então todo dia a gente vai soltar aqui um vídeo. Logo depois da gente fazer o nosso culto aqui da nossa semana de oração, a gente vai disponibilizar para vocês algum material da nossa semana de oração. Uma coisa também interessante na vida de Josué é que ele se aproximou de alguém mais experiente. Ele se aproximou de alguém que gostava de Deus. Se aproximou de alguém que amava a Deus. Aqui no livro de Marcos, no capítulo 2, na Bíblia, na palavra de Deus,
Diz uma historinha, eu queria relatar para vocês, eu não vou ler porque vai tomar muito tempo, mas conta uma história de um paralítico. E esse paralítico, ele queria encontrar com Jesus para ser curado. Porém, Jesus tinha voltado para Cafarnaum e a Bíblia diz que na sua casa ali tinha muitas pessoas, multidões de pessoas, e o paralítico não conseguia chegar perto de Jesus. Então, 4 de seus amigos, esse paralítico tinha 4 amigos. Esses 4 amigos pegaram o paralítico, olharam para aquela multidão e como eles eram realmente amigos de verdade, eles não olharam apenas para os obstáculos, porque se eles não fossem amigos de verdade, eles olhariam para o obstáculo, não, tem muita gente aí, não dá para levar você até Jesus. Mas eles eram amigos de verdade do paralítico. Pegaram aquele paralítico então, subiram para cima do telhado da casa, destelharam a casa e desceram ali o paralítico aonde Jesus estava. E por que aquele paralítico teve a possibilidade de ter um encontro com Jesus? Sabe por quê? Porque ele tinha amigo de verdade. Ele tinha amigo que os aproximava de Jesus. O texto de hoje, o que nós queremos aprender hoje, é que nós temos que ter amigos de verdade. Amigos que nos aproximam de Jesus, amigos que nos aproximam cada vez mais de Deus. Josué escolheu como amigo Moisés, que era mais experiente e amava Deus. Você também, querido, hoje tem que procurar pessoas para a sua amizade, pessoas que procuram te aproximar de Deus. E vai ter pessoas que não estão com Deus, mas essas pessoas, você vai ser o Moisés para essas pessoas. Essas pessoas são paralíticas, você vai ter que ser o carregador dos paralíticos. Você vai ter que levar esses paralíticos para Jesus. Amém? Vamos orar? Querido Deus, grandioso Senhor, nós estamos gratos a Ti, Pai querido, porque neste sábado nós estamos em Tua presença. Pai, nos ajuda, Senhor, a ter amizade que nos aproximam do Senhor, amizades verdadeiras, amizades sinceras. Nós vimos aqui que Josué, ele procurou estar próximo, estar perto, não saía de perto de Moisés, e Moisés, por sua vez, não saía de perto de Deus. Que nós possamos ter pessoas assim também na nossa vida, que nos aproximam de Jesus. É o que oramos em seu nome. Amém. Amém. Amanhã nós soltaremos outro vídeo, tá bom? Da nossa semana de oração, falando de Josué.